de obediência. Que momento em cumprimento das Escrituras, do objetivo e do propósito para a qual ele foi enviado. Sim, lá na cruz nós fomos resgatados, lá na cruz nós fomos redimidos, lá na cruz nós fomos comprados pelo seu precioso sangue. Lá na cruz ele deu o seu último suspiro, clamando e dizendo: Pai, está consumado. Ou seja, para aquilo a qual o Senhor me enviou, para aquilo a qual o Senhor me designou, para aquilo a qual o Senhor tinha um propósito definido, eu vim e estou aqui. Eu estou aqui. Para aqueles que o Senhor me enviou, eles não entenderam, mas eu volto a Ti. Eu volto a Ti. E quando couber novamente a Ti, meu Pai, eu voltarei. Breve, mas muito em breve, eu voltarei. Foram 3 dias. 3 dias onde os seus discípulos, perplexos, desnorteados, não acreditavam naquilo que tinha acontecido. Mas ao 3º dia, ao chegarem no seu sepulcro, estava aberto e estava vazio, porque ele tinha ressuscitado. Jesus Cristo ressuscitou. Jesus Cristo está vivo, vivo. Ele está no meio de nós. Ele está no meio de nós. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Muitas e muitas vezes nós não compreendemos e não entendemos este momento. Por isso que nós negligenciamos tantas coisas que já está escrito na Tua palavra. Deus, perdoa, me perdoa, mas eu preciso entender cada dia mais. Eu preciso, Senhor, que o Senhor venha a abrir o meu entendimento, o nosso entendimento, o nosso discernimento nesta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que momento, né, gente? Que momento é esse? Hoje, comemorado, né, mundialmente, né, o dia da Páscoa, e nós precisamos entender, não vou falar sobre isso, já falei sobre isso algumas vezes, sobre o verdadeiro significado da Páscoa, mas eu quero falar sobre o Cristo ressuscitado, porque a base do cristianismo, a base de nós cristãos, filhos de Deus, é a ressurreição de Jesus Cristo. A base do cristianismo está pela fé na ressurreição de Jesus Cristo. É crer que Jesus Cristo veio, viveu, habitou no meio de nós, morreu na cruz, mas ao 3º dia Ele ressuscitou e Ele está vivo. Você crê nisso, irmãos? Essa é a base.
Se você não crê, nós vamos ver isso nas Escrituras. Se nós não cremos nesse princípio, nessa base, nessa pedra angular, sabe, queridos, o restante da nossa fé está totalmente vã. A base do cristianismo é crer na ressurreição de Jesus Cristo. Isso você só vai conseguir pela fé. Aleluia. Amém, queridos? No Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25 diz: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim viverá, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Você crê nisso realmente? Sabe, queridos, porque lá em 1 Coríntios, coloca para nós aí, 1 carta a Coríntios, capítulo 15, do versículo 12 em diante, vai nos mostrar, né, essa base do cristianismo. Paulo, a carta aos Coríntios, ele trabalha muito fortemente nesta questão da ressurreição. Porque havia no Sinédrio, né, dentro das facções religiosas, né, os fariseus, havia os saduceus, os herodianos, enfim, né, havia os que criam na ressurreição, mas também tinham aqueles que não criam na ressurreição. E aí, nesse debate, que tem com eles, ele mostra realmente a importância, a base, a edificação de nós cristãos na ressurreição de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, aleluia aí. Tá procurando aí, né? Então, mas eu vou por aqui, vai. Primeira carta a Coríntios. Aleluias. É que eu coloquei na NVI, e aí vai dar algumas distorções, mas não tem problema não. Primeira carta a Coríntios, capítulo 15. Diz assim, a partir do versículo 12: porém, se é proclamado que Cristo tem sido ressuscitado dos mortos, como dizem alguns entre vós, que não há ressurreição de mortos. Aí tem um ponto de interrogação, então ele está fazendo, né, uma pergunta, porque alguns dali estavam colocando em dúvida essa questão da ressurreição. E ele continua dizendo assim, no versículo 13: porque se não há ressurreição de mortos, tampouco Cristo tem sido ressuscitado. No 14: e se Cristo não tem sido ressuscitado, vã é então nossa proclamação. A NVI fala que é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Olha que interessante, ele bate nesses dois pontos, na questão da inutilidade, ou de ser vã, você falar sobre a ressurreição de Jesus Cristo, se você não crê que realmente Jesus Cristo foi ressuscitado. Vocês compreendem isso? Que se torna vã, se torna inútil, tanto a questão da pregação, né, como também da ministração, como também da nossa fé, que é a base. E ele continua dizendo assim, olha, no 14, né? E no 15: e até somos achados falsas testemunhas de Deus, porque testificamos contra Deus que ressuscitou a Cristo, a qual não ressuscitou, se é verdade que os mortos não são ressuscitados. Porque os mortos não são ressuscitados, tampouco Cristo tem sido ressuscitado. E novamente ele rebate, olha no 17: e se Cristo não tem sido ressuscitado, vossa fé é inútil, ou não tem sentido, né? Ela é vã, né? Ainda estáis em vossos pecados, e também os que dormiram no Senhor pereceram. Sabe, queridos, aí vocês vão ver, aí continua, né? É 15, viu? É o 15. Do 15, do 12 em diante. Primeira carta a Coríntios, capítulo 15, do versículo, eu já estou no versículo 17.
Vocês estão entendendo? Então, quando vocês forem aqui do 15, do 12, até o final aqui no versículo 34, ele vem nesse debate com essa classe religiosa sobre a questão da ressurreição ou não. Amém, querido? Depois vocês vão em casa, né? Porque eu vou dizer algo para vocês como testemunho próprio, amém, irmãos? Eu estive em Israel no ano de 2012. E eu estive dentro do sepulcro. Eu estive dentro do túmulo onde Jesus Cristo estava. Porque o túmulo está vazio. Vocês entendem, irmãos? Mas cheio da presença, cheio do poder. Ele foi colocado lá, mas ele não ficou lá. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. Você compreende isso, irmãos? E se nós formos ver aí dos outros deuses que pregam, que seguem, se vocês foram no túmulo deles, vocês acharam lá uns monte de ossos, mas Jesus Cristo não tem sequer um osso, porque ele saiu de lá inteiro. E está à destra do Pai, intercedendo, aguardando o momento em que o nosso Abba Pai vai dar um comando novamente e dizer para ele: filho, volta lá e busca o meu povo, busca os meus escolhidos, aqueles que estão batalhando diligentemente pela fé. Vocês entendem isso, irmãos? Vocês entendem, compreendem? Jesus morreu, sim, por mim e por você, sim, mas ele ressuscitou e ele está vivo. Hoje é o dia de comemorar? Não, todos os dias é o dia de nós comemorarmos, porque nós vamos ver aqui, queridos, ele só aguarda uma ordem para voltar. E nós podemos dizer: Maranata, Maranata, vem Jesus, que se abreviem os tempos, e será assim. Pelos escolhidos dele, o tempo será abreviado. Vocês compreendem, meus irmãos? Mas vamos voltar aqui, né? Quando você quer ver realmente de uma forma na palavra do Senhor, né, a ressurreição de Jesus, então você vai ver lá em Mateus, no capítulo 28, do versículo 1 ao 20. Nós vamos ver em Marcos, capítulo 16, do versículo 1 ao 8. Nós vamos ver no Evangelho de João, do capítulo 20, do versículo 1 ao 31. E nesse momento agora nós vamos ver em Lucas, capítulo 24, do versículo 1 ao 12. Nesses outros 3 evangelhos, vocês vão encontrar a mesma passagem, obviamente descrita na ótica e na visão de cada um dos autores, né? E nós vamos nos ater, né? Eu gosto de todos também, queridos, mas é um livro para estudar a vida de Jesus, é o livro de Lucas. Por quê? Quando você lê lá no capítulo 1, você vai entender o propósito e o objetivo do porquê foi escrito o livro de Lucas. Você vai ver lá no capítulo 1, versículo diz assim: ó excelentíssimo Teófilo, né? Teófilo era um prosélito, ou seja, uma pessoa nova na fé, que contratou o médico Lucas para que fizesse uma pesquisa acurada, detalhada, amém, queridos? Para que passasse para ele, para que naquilo que ele crê fosse verídico. Olha a que ponto que ele chega. E aí nós vemos o livro de Lucas, é um livro assim, olha, os outros evangelhos também, repito, são excelentes, cada um escrito sobre uma ótica, mas o livro de Lucas, ele é em cima de uma pesquisa acurada, que continua lá em Atos. Os 2 autores, tanto do livro de Lucas como do livro de Atos, o Lucas não é um apóstolo, ele é um médico. Amém, queridos? Aí olha o que ele diz assim, no primeiro dia da semana, de manhã cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro. Por que encontraram a pedra removida? Volta um pouquinho. Nós precisamos entender um pouquinho, né, queridos, né? Quando Jesus foi sepultado, né? Os religiosos foram novamente a Pilatos para que ele enviasse uma guarnição, um destacamento, né, do exército, né, romano, para que selasse
o sepulcro com o selo, né, do governador Pilatos, e colocasse guardas ao redor, para que não viessem os discípulos de Jesus à noite e roubassem o corpo dele, para que pudesse aí sim dizer que ele ressuscitou. E olha que é muito interessante esse ponto, queridos, né? Porque isso é mais uma evidência da ressurreição de Cristo. Amém, queridos? Porque ele ficou vigiado o tempo todo. Como é que a pedra foi removida? Houve, né, um anjo desceu do céu, houve um terremoto e a pedra foi literalmente removida. Segundo os estudiosos, para se remover a pedra daquele sepulcro ou do túmulo de Jesus, era necessário praticamente de 10 a 20 homens, só para que vocês tivessem uma ideia. Amém, queridos? Então o que as mulheres encontraram? Removida a pedra do sepulcro. Vamos lá mais? Mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. O que aconteceu com ele? Ressuscitou. Lembre-se, queridos, olha, lembre-se sempre. Como é que eu vou lembrar, queridos? Lendo a palavra, examinando a palavra. Amém, queridos? O Evangelho de João, capítulo 14, se não me engano é o 26, diz que quando o Espírito Santo vir, o conselheiro, o Espírito Santo vir, ele vos fará lembrar e ensinar todas as coisas. Olha aqui que esses dois varões, ou seja, aí a outra versão diz que é 2 anjos, estão dizendo assim, lembrem-se do que ele disse. Como é que eu vou lembrar do que ele disse, irmãos? Se eu não leio a palavra, se eu não tenho conhecimento da palavra, você não lembra de nada. E esse homem, ele está ressaltando aqui, lembre-se do que ele disse. O que ele disse? Quando ainda estava com vocês na Galileia, o que é que Jesus falou? É necessário que o Filho do Homem seja entregue na mão de homens pecadores. Ele já tinha avisado, irmãos. Seja crucificado e ressuscite ao 3º dia. Então, se lembraram das palavras de Jesus. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. As que contaram estas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura. Paramos por aqui. Tem mais um. Mas eles não acreditaram nas palavras delas. As palavras delas lhe pareciam loucuras. Aí se o 12, Pedro, sempre Pedro, né? Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou, admirado com o que acontecera. Ou seja, vamos lá fazer voltar um flashback. Jesus na cruz, crucificado, tirado da cruz, preparado, né? José de Arimateia vai lá, pede o corpo dele. Nicodemos entra com as especiarias. São discípulos, sabe, queridos? Jesus, ao longo da sua caminhada, formou discípulos para os momentos certos. Para ir diante de Pilatos pedir o corpo, precisava de que fosse um homem que estivesse no meio, né, da governância. Então José de Arimateia era um senador naquela época e foi diante de Pilatos pedir o corpo. José de Arimateia, todos sabem, é um que foi procurar Jesus, muito rico, preparou todas as especiarias e o túmulo novo para Jesus. Vocês compreendem isso, irmãos? Todos viram Jesus morrer na cruz,
Jesus ser preparado e Jesus ser colocado na cruz e vir o sepulcro sendo selado e os soldados em volta, turno a turno, guardando tudo. Mas ao terceiro dia, e eu não vou entrar aqui no calendário judaico, irmãos, porque tem algumas pessoas que fazem a conta e não bate. Se você fizer a conta de 3 dias, começando na sexta-feira, não vai bater. Mas você precisa entender o calendário judaico, que é o calendário judaico, a sexta-feira começou na quinta-feira às 18 horas. E aí vai bater ao primeiro dia, que cai no domingo também, mas vamos lá, isso fica para um outro momento, tá bom? Ou para quem tiver curiosidade, estude o calendário, a cultura judaica um pouquinho, bem? Mas vamos lá. Quando ocorre o fato de chegarem ao sepulcro, está vazio, né? E Jesus não está, nós precisamos entender. Primeiro, Jesus tem uma sequência de aparecimento. Ele começa a se mostrar, ele começa a aparecer para vários segmentos, para várias pessoas. E nós vamos ver isso na Bíblia. E nós vamos entender depois o porquê do propósito, do objetivo que Jesus tinha após a sua traição, o seu julgamento, a sua morte e para a sua ressurreição, ele estar novamente aparecendo a cada um deles. Vamos lá. Primeiramente ele apareceu a quem? As mulheres, que acabamos de ver aí no versículo 11. Coloca aí Lucas 11, o 24, 11. Mas eles não acreditaram nas mulheres, as palavras, que não, acho que é o 10 que fala que eram as mulheres, né? É o 10 ou é o 11? O nome das mulheres. É o 10? 24, 10. Os que contaram estas coisas, quem foram? Aos apóstolos, Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Nos sinaliza alguma coisa aí, irmãos. Porque Jesus aparece primeiramente para as mulheres. Se nós lermos nos evangelhos, vamos ver que algumas mulheres são citadas, inclusive até o próprio séquito, né? Ou seja, que estavam próximos do rei Herodes, que sustentavam Jesus Cristo com as suas finanças. Seguiam Jesus e sustentavam o ministério de Jesus. Olha, é interessante a questão da mulher no ministério de Jesus. E nós tivemos várias passagens falando especificamente de mulheres. E aí todo mundo pega, né, um segmento aí dos xiitas radicais, denominacionais, cristãos, de que a mulher tem que ficar calada em casa, que a mulher não pode estar no púlpito, que a mulher não pode ser ungida, porque pega um texto de um versículo fora de contexto e não lê o que está dizendo ali. Essa passagem está em 1 Coríntios, quando Paulo fala, é melhor que as mulheres fiquem em casa. Por quê? É uma questão cultural judaica. Amém, queridos? Então não vou entrar não quero entrar nesse aspecto não, porque eu quero entrar no aspecto assim, por que Jesus aparece primeiro para as mulheres? Ele está indicando algo. Segundo que ele aparece, para que ele aparece? Está ali, para os apóstolos. Qual é a primeira reação dos apóstolos quando vão lá contar para eles? Gente, nós estamos falando de quem, de quem andou com Jesus entre 3 anos e 3 anos e meio. Aí já está falando que são os 11, não já é mais 12, porque Judas tinha traído, não fazia mais parte, né, dos 12. Qual é que ele? Quando contaram, olha, Maria veio, né, Maria Madalena, as outras vieram, nossa, nós viemos todas felizes, né? Nós viemos lá do sepulcro, Jesus, encontramos com 2 anjos, falou para nós que Jesus ressuscitou. O que eles fizeram? Não acreditaram. Não acreditaram. Onde está isso aí também? Mais para frente, vamos ver ali, o 13 em diante. Naquele mesmo dia, aí já assim, é isso. Não, primeiro Jesus aparece para os apóstolos e eles não acreditaram. Aí depois ele aparece para mais 2 discípulos, já não apóstolos, no caminho de
Emaús. Olha que interessante, ó. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, prestam muita atenção, irmãos, ó, aquele que tinha sido preso, julgado, sentenciado, morto, sepultado e que ressuscitou, que ninguém até agora acreditava. Olha, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Aí vocês vão até o versículo 34, para por aí, vocês vão ver. Então, primeiro Jesus aparece para as mulheres, depois Jesus aparece, as mulheres contam para os apóstolos, e os apóstolos não acreditam. Daqui a pouco nós vamos ver ele aparecendo também para os apóstolos, num primeiro momento e depois num segundo momento. E nesse terceiro momento, ele aparece para 2 discípulos, que estão a caminho de Emaús, conversando. Vocês vão ver todo o contexto lá, muito tristes. Vocês entendem isso? Quando Jesus se aproxima e fica no meio deles, eles começam a conversar. Uma das primeiras perguntas é: como você não sabe disso? Né? Enfim, né? Mas eu quero dizer sobre a questão dele aparecer. Vamos lá. Ele aparece aí no versículo 36, coloca aí, 24, 36, 49, é isso, versículo 36. Enquanto falavam sobre isso, quem falavam sobre isso? Vocês vão ver o contexto, os apóstolos, né? Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhe disse, volta para o 35, isso, aqueles 2 que começaram lá no versículo, Jesus, no 13, a caminhos de Emaús, quando eles têm esse encontro com Jesus e eles voltam para contar lá. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho, como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão. Então, vocês entendem, queridos? O que eu estou querendo dizer para vocês assim, olha, vocês vão entender isso no final, mas assim, há testemunhas oculares da ressurreição de Cristo, para que não paire, não fique nenhuma dúvida, amém? Estou sendo claro quanto a isso? Amém, querido? Então, olha, mais 2, as mulheres, né, os discípulos não acreditaram, mais 2, aí os 2 voltam, e aí as mulheres foram e falaram com os discípulos, eles não acreditaram. Pedro sai correndo lá para ver, tá? E aí novamente os 2 saem, há um interregno dessa passagem, os 2 saem, Jesus se apresenta para eles, eles voltam e contam para Jesus, e aí no 13, aí no 36 começa a falar sobre os discípulos. Vamos lá? 36. Enquanto falavam sobre isso, ou seja, os 2, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse, paz seja com vocês. Guarda só um pouquinho, volta um pouquinho. É interessante que essa versão não fala, mas esse evangelho, mas talvez acho que é em Mateus ou Marcos, um deles fala que eles estavam numa sala e que Jesus aparece, ou seja, Jesus literalmente atravessa as paredes e entra. Eles estavam trancados. Obviamente nós vamos entender o porquê que eles estavam trancados, porque eles estavam ali, né? Porque havia uma perseguição daqueles que seguiam a Jesus. Eles já haviam fugido lá do Getsemane, amém? Que vocês lembram disso, no momento da prisão de Jesus, né? E Jesus entra. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e disse, paz seja com vocês. 37. Eles ficaram o quê? Olha lá, um fantasma lá, assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito, né? Uma outra versão fala fantasma. Eles ficaram assustados e com medo novamente, pensando que estavam vendo um espírito. 38. E ele lhes disse, por que vocês estão perturbados? E por que vocês levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo, toquem-me e me vejam. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e
os pés. Para um pouquinho aí, para isso, 40. Tendo dito isso, moço, olha que interessante, irmãos. Nós vimos lá primeiro que os discípulos não acreditaram. Mas quando eles viram, qual foi a reação deles? Assustados e com medos, perturbados, com dúvidas. Vocês entendem? Depois de Jesus falar, olha, mostrar a mão, mostrar o corpo, dizendo tudo isso, olha que dá uma outra reação neles. Vamos lá, o 41. E por não crerem ainda, olha lá, tão cheios estavam de alegria, alegria por verem, mas também estavam cheios de espanto. Olha que interessante, o ser humano, a reação humana. E, queridos, eu quero ressaltar novamente, nós estamos falando de pessoas que viveram com Jesus, não só um dia, mas 3 anos, 3 anos e meio mais ou menos. Compreende isso, queridos? Era questão de bater os olhos falando, opa, uau, mas estavam com medo, estavam amedrontados, você está entendendo? Alegres, mas também estavam espantados. E ele lhes perguntou, tá bom, vocês já viram a minha mão, né? Já viram os meus pés, peraí. Então peraí, tem alguma coisa para comer? Vocês têm algo aqui para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. Ele disse-lhes, foi isso que eu falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Deixa aí. Por isso, meus irmãos, que a gente sempre ressalta, tem que ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, senão vocês não vão entender isso. Compreende? Jesus está falando aqui, ó. Ele disse-lhes, foi isso que eu falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés. Qual é a lei de Moisés, irmãos? Pentateuco, os 5 primeiros livros. Quais são os livros dos profetas? Profetas maiores e profetas menores. Amém, queridos? E nos salmos, tudo que está escrito estava remetendo em Cristo para que se cumprisse aquilo que estava escrito, aquilo que foi dito. O profeta você reconhece, não é por aquilo que ele diz, mas sim porque o que ele diz e se cumpre. Entende? Se eu libero uma palavra profética, tem que acontecer. Se aconteceu, porque é de Deus. Tenho isso como princípio. Se não aconteceu, foi da minha carne. Por isso que eu tomo muito cuidado de falar alguma coisa. Eis que eu te digo, ou assim diz o Senhor. Porque se sou eu que digo, pode acontecer ou não. Mas se assim diz o Senhor, meu irmão, fique tranquilo. Amém? Então cuidado com profetadas e com os profetas. Sabe? Se tem 2 livros que vocês precisam ler, queridos, dos profetas Jeremias e o profeta Ezequiel. Se tem 2 profetas que batem nos profetas com propriedade, são eles. Fala de falsos profetas. Fala, Deus, eu risco, está tudo riscadinho na minha Bíblia, irmãos. Porque nós somos profetas do Senhor, nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós falamos. Amém? A morte e a vida está no poder da língua, e os que bem a utilizam, colhem dos seus frutos. Mas vamos continuar aqui. Amém? Olha aqui, ó. Então, olha aí, ó. Jesus está avisando. Vamos lá no 45. Não acreditaram. Olha aí, ó. Estavam assustados, com medo, perturbados, com dúvidas, cheios de alegria e de espanto. Sabe, queridos? Por que Jesus apareceu para eles, queridos? Porque ainda precisava algo ser feito na vida deles. Algo precisava ser complementado na vida deles, dos seus discípulos, aqueles a qual ele escolheu, que andou com ele. Sabe, Jesus naquele momento, nesse exato momento aqui, ó, que Jesus faz com eles, olha lá, está escrito ali, ó. Então, lhes abriu o entendimento, para que pudessem compreender as Escrituras. Essa é a minha oração, irmãos. Essa é a minha oração. Estou com a minha Bíblia fechada. Eu vou ler a palavra. Eu coloco a mão e falo, Senhor, me dá
discernimento, me dá entendimento, me dá sabedoria, me revela a tua palavra. Você está entendendo, irmão? Porque aqueles homens aí, aqueles homens que andavam com Jesus, que duvidaram, não creram, ficaram espantados, tiveram dúvida. Por quê? Porque não tinham entendimento do que já estava escrito e não compreenderam o que estava escrito até aquele momento. Por que, querido? Tem um grande ingrediente aqui no versículo 46, que é isso que nós estamos vivendo nesse ano, meus irmãos. Olha como a palavra vai se completando para nós neste ano. É um ano, sabe, é o dia, todo comemora mundialmente, o dia que Jesus Cristo ressuscitou sim, glória a Deus, aleluia. É a Páscoa, glória a Deus, aleluia. Daqui a pouquinho nós vamos falar um pouquinho, muito rapidamente, sobre o simbolismo disso, amém, querido? Mas olha aqui, o que aconteceu, 46, como é que ele abriu? Ele disse, está escrito que Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, vamos lá? E que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vamos lá? Vocês são testemunhas destas coisas. Eu envio vocês a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos no poder do alto. Acabou aí? Tendo ouvido, tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. É muito interessante, irmãos, que aí esse momento nós vemos que Jesus aparece para os discípulos. Só que faltava um, Tomé, o Dídimo. E quando os irmãos foram lá, imagina, todos felizes, Pedro, João, Tiago, Jesus, eu vi Jesus. E Tomé falou, eu não vi não. Eu só vejo se eu creio. Coloca aí pra gente aí, gente, João capítulo 20, Evangelho de João capítulo 20. Oito dias depois, ou seja, uma semana depois, irmãos, dessa passagem de Jesus ter se apresentado para os discípulos, que gerou esse bate-papo com eles, até Jesus precisou até comer para eles acreditar. Evangelho de João capítulo 20, versículo 24 em diante. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. E os outros discípulos lhes disseram, vimos o Senhor. Mas ele lhes disse, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Quantos tem desse jeito, né, gente? Mas vamos pular isso aí, vai. Aí o que aconteceu? Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, aí Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse-lhe, paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia. Vocês entendem isso, irmãos? Disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Só faltou a misericórdia aí, né? 29. Então Jesus lhe disse, porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. 30. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados neste livro. Então vamos fazer uma, para mim, só para vocês entenderem. Então Jesus aparece primeiro para as mulheres.
As mulheres vão para os discípulos e eles não acreditam. Os discípulos, 2 discípulos a caminho de Emaús, Jesus aparece com eles, conversa com eles, eles voltam, está contando para os discípulos, 11 discípulos, Jesus aparece no meio deles, não estava Tomé, né? Aí 8 dias depois, uma semana depois, Jesus aparece novamente, né? E fala especificamente com Tomé. Então, nós já vimos Jesus aparecendo 4 vezes, vivo. Amém? Se não bastasse, irmãos, em 1ª carta a Coríntios, capítulo 15, vamos lá, versículo 1 ao 11. 1ª carta a Coríntios. Irmãos, quero lembrá-los do evangelho que preguei a vocês. Quero lembrar vocês, viu? Do evangelho que está sendo pregado, viu, queridos? Plagiando aqui nosso amado apóstolo Paulo. Qual vocês receberam e no qual estão firmes. Glória a Deus, aleluia. Vocês estão firmes? Amém, irmãos? Amém? Então, por meio deste evangelho... Não, volta um pouquinho, irmão. Para um pouquinho só. Por meio desse evangelho, é isso. Vamos lá, continua isso. É o 2. Perdão, vai. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Por meio desse evangelho que vocês... É isso aí, ó. Por meio deste evangelho que vocês são salvos. Que evangelho que é esse que vocês são salvos, irmãos? Aqueles ao qual eu falei para vocês. Marcos, João, né? Mateus e Lucas. Amém, queridos? Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Vamos lá? Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi: que Cristo morreu pelos nossos pecados, não segundo a mim, ele está dizendo, segundo as Escrituras. Quais são as Escrituras? A palavra do Senhor. Amém, irmãos? A Bíblia. Foi sepultado e ressuscitou no 3º dia, não segundo o que eu estou falando, amém, queridos? Mas segundo o que? As Escrituras. Irmãos, tem base bíblica. Eu não posso vir aqui e falar para vocês que Jesus foi lá, lá em Itaquá e fez. Irmão, perdão, não está nas Escrituras. Posso usar até uma alegoria, posso até, né, pastor Alexandre, fazer uma exegese aqui e tal, né? Tranquilo, mas eu não posso fugir do que está na palavra, queridos. Tem que estar sobre o que está escrito na palavra. Amém? Amém? Posso ouvir um amém aí, irmãos? Oh, glória! A igreja está reunida, glória a Deus. Ai, que bom hoje, viu? 2 domingos em seguida, sangue de Jesus tinha poder, viu? Não tinha, eu gosto de se olhar nos olhos de vocês, esse contato pessoal. Amém, queridos? Né? Glória a Deus, aleluia. Vamos lá, né? E olha aquele que eu tinha dizendo, ó. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Olha lá, depois disso, olha aqui, irmãos. Se não bastasse, depois disso apareceu a mais de quantos, irmãos? 500 irmãos de uma só vez. 500! Para que não pairasse nenhuma dúvida. E continua dizendo assim, ó: a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Vocês entendem isso, irmão? Como é o processo? Como Jesus vem aparecendo, ó, primeiro para as mulheres, depois apareceu lá no sepulcro, depois aparece para os apóstolos. Aí um deles, não acredita, ele aparece novamente para eles. Você está entendendo? Aparece para 2, não bastasse, agora tinha 500 pessoas reunidas de uma só vez. Ele aparece. Uau! Uau! Compreende isso, irmãos? Compreende isso? Mais um pouquinho, vamos lá, 7. Depois aparece a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois desses apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo, pois sou o menor dos apóstolos, nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Pronto, olha que interessante.
Pois sou, aí ele aparece, né? Todos sabem, né? Aí quem está escrevendo, quem escreveu a carta aos Coríntios, né? A igreja de Coríntios, tanto a primeira ou a segunda carta, foi Paulo. E aí ele mostra justamente o momento que está lá em Atos capítulo 9, do seu encontro que ele teve com Jesus Cristo, né? Pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Então você vê, Jesus aparece, até tempos depois, né? Ele aparece lá para Saulo de Tarso. Amém, queridos? Mas vamos lá. Cadê? Mais um. Porque eu sou o menor, mas pela graça de Deus sou eu, e sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus que está comigo. 11. Portanto, aí ó, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isso que pregamos, e é nisso que vocês creram. Amém, amados? Ponto final. Jesus está vivo. Ponto final. Jesus está vivo. Ponto final. Não ouvi nenhum amém. Jesus está vivo. Ponto final. Jesus está vivo. Ponto final. Glória a Deus por isso. Amém, irmãos? Não há refutação. São provas indiscutíveis, inquestionáveis. E aí, queridos, para terminar tudo, olha que interessante, ó. Qual é o tempo que acontece tudo isso? 40 dias após ressuscitar, Jesus ficou com um objetivo, com um propósito definido, irmãos. Vamos lá em Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, do versículo 1. Aleluias. Eu disse para vocês, tá vendo? Qual é o remetente do livro? Qual é o remetente do livro de Lucas? Capítulo 1, versículo 1, Teófilo. Qual é o remetente agora do livro de Atos? É a continuação, né? Alguns teólogos, né, dizem que é a continuação do livro de Lucas. Tá aqui, ó. Em meu livro anterior, ou seja, lá em Lucas, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções. Vocês estão me entendendo qual é a diferença agora, irmãos? Olha aqui, ó. Até o dia que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções, por meio de quem foi a partir dali, irmãos? Entenda, é isso que eu queria que entendesse isso, irmãos. Até o momento em que Jesus estava, ele estava ele. E aí nós vamos ver a partir lá no Evangelho de João, capítulo 14, deixa aí um pouquinho, irmão. 14, que ele começa a sinalizar sobre isso, sobre que ele precisava ir, e que se ele não fosse, o conselheiro, o Espírito Santo não viria. Então a gente vê que ele morreu, ele ressuscita, e a gente vê que aí a partir da ressurreição dele, da morte dele e ressurreição, ele começa a falar já, mas não é por ele, mas é por meio do Espírito Santo. E aí há uma mudança significativa, irmãos. Há uma mudança real. Você compreende isso, irmãos? Olha lá, ó. Depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Então, esse primeiro encontro, esse segundo encontro, esse encontro com toda essa galera de 500, então todas essas instruções eram necessárias. Mas aí eu fiquei pensando comigo, mas Senhor, como assim? O Senhor passou 3 anos e 3 anos e meio, mas foi preciso novamente em que o Senhor ressuscitasse e passasse mais 40 dias aqui na terra para continuar ensinando. Ele falou comigo, filho, sim, porque com eles eu estava na carne, mas depois em que eu voltei, o Espírito Santo estava comigo, e foi por meio dele, jamais não pela minha carne, que eu transmiti aquilo que era preciso e necessário. Qual foi a primeira coisa que ele transmitiu para os seus discípulos? Qual foi a primeira coisa, irmãos? Que eles precisam o quê? Compreender as Escrituras, entender as Escrituras. Os olhos foram abertos para eles, não lerem mais a Bíblia pelos seus olhos, mas lerem a Bíblia pelos olhos do Espírito Santo. Muda. Começa a fazer isso, irmão, vai mudar. A Bíblia vai saltar em você, você vai abrir, você vai uau! Irmãos, eu li essas passagens todas que eu estava
para vocês aqui. Nem todas. Uau! A passagem de Mateus, a passagem de Marcos, a passagem de Lucas, a passagem de João, da ressurreição de Cristo, cada um com uma ótica. Eu ficava falando, sabe? E assim, aí você, eu creio que eu profetizo sobre a vida de vocês um dia estarem lá em Jerusalém, vocês irem para Israel, vocês estarem lá no túmulo de Jesus, vocês vão entender o que eu estou dizendo. Uma coisa, aquele momento, literalmente, eu estava lá no túmulo, e eu vi a chegada das mulheres, sabe? Vi a chegada de Pedro, que foi a minha, quando eu entrei, porque assim, você, é uma fila, é lógico, tem fila, né? Mas você fica um momento, você com ele. É um momento indescritível, irmãos. Uma presença tão forte. Mas como assim? Mas ele morreu, mas não morreu. Entende isso, Elian? Morreu, mas está vivo. Oh, glória. É nisso que nós cremos, irmão. Essa que é a base. Você entende? Nossa. Crer sem ver, irmãos. De crer sem ver. Isso só vai acontecer aqui, ó, por meio do Espírito Santo. Ele continua dizendo aqui, ó, vai para 3. 3. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou. Jesus sofreu nada, né? Jesus não sofreu nada. Mas começa a ler lá depois do beijo de Judas Iscariotes, onde Jesus simplesmente diz: amigo, para que tu veios? Por que precisou Judas Iscariotes, irmãos? Entenda assim, ó, porque Judas, quando foi vender Jesus, foi trair Jesus, ele falou para eles: olha, eu preciso dar um sinal, eu vou dar um sinal para vocês, quando eu chegar lá eu vou dar um sinal, eu vou beijar ele. Por que isso, queridos? Porque Jesus não destacava de ninguém, não, ele era igual a todos. Tem muita gente que quer se destacar, sabe, queridos? Muita gente me questiona por que não tem uma placa aí na frente da igreja. Porque se precisar de placa para atrair pessoas para este lugar, é melhor fechar, irmãos. Quem tem que atrair pessoas para este lugar é a presença de Deus. Não é placa, não é denominação, não é religião, não é outdoor aí que a gente vê por aí com as figuras. É aqui, ó. Não é a presença de Deus no lugar, irmãos. É a presença de Deus nas nossas vidas. Só esse lugar só está cheio da presença de Deus. Sabe por quê? Cada um de vocês estão cheios da presença de Deus. Ei! Já pulava daí, irmão. Oh, glória a Deus, aleluia. Ó, pastor Cida já deu pulo ali, hein? Aleluia. Amém, querido. Mas vamos continuar aqui. Depois do sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas. Olha o que Jesus deu para eles, ó. Muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Jesus precisava, gente? Não precisava. Mas ele fez isso, ó. Ele apresentou provas indiscutíveis de que estava vivo e apareceu-lhes por um período de quantos dias, irmãos? 40 dias, falando dele? Não, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, do qual falei a vocês. Espera só um pouquinho, não tira daí não, irmão. Sabe que tem momentos que você tem que esperar, irmão? Você tem que esperar, irmão. Você tem que esperar, irmão. Vou dizer por mim, já quebrei muita cara, sabe por quê, irmãos? Porque não esperei, fui afoito. Achei que Deus tinha falado comigo, não fui eu que falei comigo mesmo. Tem que esperar o momento certo. Deus tem um tempo certo, definido para todas as coisas, debaixo do seu propósito. Você compreende isso, irmão? Ele está dizendo ali, ó, esperem. Para que eu tenho que esperar? Continua o 5. Versículo 5, irmão. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o quê? Com o Espírito Santo, irmãos.
Vocês compreendem? Tem uma sequência. Você entrega a vida para Jesus, você é batizado nas águas, mas você precisa, é necessário que você seja batizado com o Espírito Santo, irmãos. Que obviamente, entenda algo, não necessariamente acompanha, amém, o falar em línguas. Mas você precisa ser batizado com o Espírito Santo. Está dizendo assim, ó, poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. A grande questão nessa geração de hoje é o não relacionamento efetivo com o Espírito Santo, irmãos. Não entender isso. Mas vamos continuar aí, vai. Isso ficou com outra hora. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vai restituir o reino a Israel? E ele lhes respondeu: não. Esses discípulos apanhavam, né, gente? Olha lá. Não compete a vocês saber o tempo ou as datas que o meu Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberá poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Por que descer, irmão? Porque quando o anjo Gabriel se apresenta à Virgem Maria, a agraciada, a escolhida, diz que fala para ela que ela vai gerar um filho. E ela fala assim: mas como eu sou virgem, como é que aconteceu a geração desse filho? A sombra do Santíssimo descerá. Querido, tudo que é do céu desce. Compreende, irmãos? Jesus, quando ele voltar, ele vai descer da onde, irmãos? Vamos ler daqui a pouquinho. De onde ele é, irmãos? Presta atenção nisso. De onde que é a procedência, de onde que é a origem de que vocês estão recebendo? Vamos continuar lá, vamos lá. Não, está aqui ainda, né? Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém. Está vendo a sequência? Você é de Poá, você é de Itaquá, você é de Suzano, você é de Mogi. De onde que você é? Então começa de onde você é, irmão. Começou em Jerusalém. Tem gente que já quer ir lá para a China, né? Não, na China ninguém quer ir, não. Para os Estados Unidos. Eu quero ir pegar lá em Miami. Ô, glória, né? Tem uma mansão esperando nós lá, já. Nós vamos abrir uma Viva Churchill. Fala, Churchill. Churchill, sei lá, como é que é? Olha, você pôs a mão na cara, o meu inglês não está bom, não? Como é que é, gente? Me ajuda então, como que é? Church, tem que falar meio Churchill, né? Meio torto, né? Churchill, tá. Então, oita, glória a Deus, aleluia, hein? Então, queridos, olha lá, começa em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria. E aí sim, meu irmão. Querido, quem não ganha ninguém aqui, quem não faz nada aqui, não vai fazer lá. Nos Estados Unidos, seja onde for, viu? Começa pelos seus vizinhos, começa pela sua casa primeiro. Ganha seu pai, ganha sua mãe, ganha seus irmãos. Como é que você vai ganhar eles? Não é falando, é pelas suas atitudes, pela mudança de vida no seu interior, que vai refletir no seu exterior, e vai contagiar primeiro os que estão ao seu redor, na sua Jerusalém. Aí depois você vai, querido. Não ganha ninguém aqui. Aí não, eu vou para a África que eu vou ganhar. Vai nada. Você vai fazer turismo lá, irmão. Até o tempo que você aguentar, sentir saudade. Né? Paulo e Barnabé saem, leva Marcos com eles. No meio da viagem, Marcos, irmão. Quem tem chamado, fica. Quem não tem chamado, vinha no pipa. Até agora a gente não tem chamado para ir para as nações. Até agora a gente não tem. Compreende isso? Nossa Jerusalém é aqui. Nós estamos dando frutos aqui. Se aí o Senhor mandar a gente para a Judéia, mandar para Samaria, se mandar a gente para os confins da terra, eis-me aqui, Senhor. Não envia aquele ali, envia a mim. Não tem transferência. O chamado é pessoal. É muito fácil você falar, envia aquele lá. Envia a mim. Isaías é a mim. Mas vamos lá, continua, irmãos. 9. Tendo dito isso, irmãos, presta atenção agora nesse final, tá? Que a gente vai estar encerrando aqui, ó. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem os
ou encobriu da vista deles. Então o que aconteceu? Jesus ficou 40 dias, né, deu provas indiscutíveis do que ele estava vivo, passou todos esses 40 dias com eles, ao final falou muitas coisas, e ao final, né, está dizendo, ó, tendo dito isso, o que aconteceu? Ele começou a voltar, ele foi elevado às alturas, certo? O que os discípulos ficou fazendo? Para que não tivesse dúvida, agora eles estavam olhando, olha lá, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. 10. E eles ficaram com os olhos fixos nos céus, enquanto ele subia. Tem gente que continua com os olhos fixos no céu ainda, viu, irmãos? Ó. Mas olha o que acontece aqui, ó. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Vocês entendem isso, irmãos? Por isso que Jesus ressuscitou, por isso que Jesus está vivo, ele vai voltar, é promessa, meu irmão. Amém, querido? E diz assim, ó: bem-aventurados os que não viram. Eu, você, todos nós não vimos, mas nós cremos pela fé. Ele vai voltar. Jesus Cristo está voltando, amém, queridos? Porque da mesma forma que ele foi, ele vai voltar. Como é que ele foi? Ele estava olhando, ele foi elevado para onde? Para o céu. Da onde que ele vai voltar? Apocalipse 21, irmãos. Amém? Eu vi novos céus e nova terra. E eu vi uma cidade descendo. É dali que vem. O que nos espera dali? Não é aqui mais, irmãos. Novos céus e nova terra. Essa terra vai passar, irmãos. Essa terra vai passar. Amém? O símbolo da Páscoa é o cordeiro pascual, e não é um coelho que bota ovos, porventura ovos deliciosos de chocolate, né, irmãos? Eu comi, recomendo que comam, mas não se prendam a esse simbolismo. Que vocês tenham realmente, queridos, sabe, eu dei ovos de Páscoa para os meus netinhos, não dei para os meus filhos, já estão todos crescidinhos, né? Mas para os meus netinhos mas nós ensinamos para eles o real significado da Páscoa. Não continue sendo um portador da enganação, da mentira, do que realmente significa a Páscoa. Compreende isso? Mas que para você possa ensinar o real significado da Páscoa, é necessário que, se você se reporte, leia as Escrituras. As Escrituras vai te mostrar. Lá em Êxodo, vai te mostrar onde aparece o cordeiro pela primeira vez. E onde aparece, né? Lá em João capítulo 1, versículo 29, que diz: no dia seguinte, João viu Jesus se aproximando e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vocês entendem isso? Coloca isso para mim. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando e disse: vejam, é o coelho da Páscoa chegando. Coelhinho da Páscoa, que trazes para mim mentiras, mentira sim. Entende isso, irmãos? Pastor, não dá para no culto das crianças. É mentira. Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém, queridos? Dê ovo sim. Dê um ovo para o seu pastor aqui. Amém? Amém? Gosto muito de chocolate branco, chocolate preto, chocolate de qualquer jeito. Mas me ajudem a ensinar a verdadeira Páscoa, que está firmada na palavra. Por quê, queridos?
Em Colossenses capítulo 3, versículo diz assim, posto que fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscais as coisas de cima, onde está Cristo sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas de cima, não nas da terra, porque morrestes e a vossa vida tem sido escondida com o Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, for manifestado, então também vós sereis manifestado com Ele em glória. Em glória. Amém, amados? Ele foi ressuscitado, mas nós também seremos ressuscitados com Ele. Amém? Deus, eu te louvo, Senhor, te bendigo, te agradeço e te engrandeço. Tu és um Deus soberano e maravilhoso. Sim, Pai, eu tenho uma convicção, uma certeza gerada pela fé, que o Senhor está vivo. E Senhor, o Senhor está aqui no meio de nós. Nós sentimos, nós vivenciamos a Tua presença neste lugar. Não por emoção, não por carne, mas pelo Teu Espírito, naquilo que Tu és na nossa vida. Paizinho, que o Senhor venha a gerar cada dia em nós, Pai, essa certeza, essa fé, essa convicção do que o Senhor é. O Senhor veio, cumpriu o Teu chamado, e agora cabe a cada um de nós. Mas é preciso, Paizinho, por favor, nos ajude. Um tempo tão difícil que vivemos nesse exato momento, mas nós sabemos que o meu Redentor vive e que Ele cuida de nós. Como a pastora Inaira falou, Senhor, o Senhor foi crucificado, mas o Senhor ressuscitou, e o Senhor está no meio de nós. Então somente o que precisamos é chamar a Ti, é buscar a Ti, porque em Ti nós somos mais que vencedores, porque o Senhor já venceu o mundo. Se o Senhor já venceu o mundo e nós estamos do Teu lado, obrigado, Senhor. Leva-nos para um final de noite abençoada. Leva-nos, Senhor, para uma semana onde a Sua presença será peculiar na vida de muitas pessoas, das que aqui estão, das que estão nos assistindo ou nos assistirão. A Sua presença será real na vida de cada um deles. Eles sentirão a Tua presença, viverão a Tua presença como nunca viveram, em nome de Jesus. Amém? Sabe por que nós vamos viver, irmãos? Porque nós cremos nisso. Se nós cremos, vai acontecer. Amém, amados? Glória a Deus, aleluia. Vamos terminar então? Glória a Deus. Foi uma honra, um privilégio, um prazer servirmos junto com vocês à mesa do Senhor, viu? Deus abençoe. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê. Deus abençoe, irmãos.